I guess this is on, so we can get started. Vamos dar início à nossa conversa. Sou James Tanner e eu tenho um blog chamado Genealogy Star. Temos outros blogs que membros da minha família e eu colaboramos. Fazemos muitos blogs, temos muitas experiências em blogging. Vamos falar hoje a respeito das ferramentas e organizações para se criar um blog da história da família que seja de importância significativa. A primeira pergunta é se você vai fazer um blog. Por quê? Por que vocês querem ter um blog? É uma pergunta importante, porque isso pode se tornar um projeto grande, complexo, que vai se tornar uma coisa exaustiva se você não tomar cuidado. E pode mudar a sua vida. Se você estava aqui mais cedo, vocês viram outras representações, as coisas que podem acontecer na sua vida pessoal. Mas, de acordo com a genealogia, do ponto de vista da genealogia, blog é importante porque é uma das maneiras que temos para comunicar sobre a nossa família, falando para as pessoas a nossa história e permitindo que as pessoas entrem em contato com as nossas fotografias, com as nossas histórias, tudo que acumulamos com o passar dos anos. O importante de um blog é uma maneira de fazer, através da website, algo que é significativo. Vou dizer isso logo no princípio para que entenda o processo. Quando você coloca o processo em um blog, se torna algo permanente de maneira sem igual. Portanto, qualquer mensagem vai estar lá por um período de tempo muito longo. Desde que o blog esteja ativo, seus comentários estarão ativos. Portanto, se vamos discutir uma companhia de blog que é grande, seu material pode estar lá por anos e anos, desde que as informações estejam sendo preservadas. Isso não é como um Facebook, que as coisas estão passando de um dia para o outro e mais cedo ou mais tarde elas desaparecem. Blog é algo mais permanente. Vocês precisam perguntar a si mesmo qual é o propósito de criar um blog, para que possam, assim, encontrar a sua voz e comunicar com as pessoas que você gostaria de se comunicar. Isso é muito importante que vocês entendam. Quando vocês disserem alguma coisa em um blog e colocarem aquele blog, e ativarem aquele blog, vocês estarão falando com o mundo. Qualquer pessoa em potencial na internet, localizada em qualquer lugar do mundo. Vocês não estão falando com alguém especificamente, com uma família especificamente. Entendam isso. Ao iniciar um blog, vocês estão fazendo com que a sua informação seja disseminada para todo mundo, para todas as pessoas. E muitas vezes você não quer que isso aconteça. Antes de fazermos esta pergunta, por que queremos blog? Vamos entender o que é um blog. The word blog vem da contração de blog com a palavra weblog. Duas palavras, weblog. Foram criados originalmente como diários que as pessoas escreviam como seu diário pessoal, mas compartilhando com outras pessoas. Hoje, isso se tornou um padrão de comunicação em todos os níveis de nossa sociedade. Existem blogs para grandes corporações, como o Family Search, MyHeritage tem um blog. Todas essas corporações e as entidades comerciais têm os seus próprios blogs, assim como indivíduos. Existem milhares e milhares de blogs espalhados. E o blog Genealogia, estamos falando de um segmento muito estreito quando comparado com o universo do blog, da comunidade blog. Vamos voltar à pergunta e responder diferentemente. Por que você deveria ter um blog?
Por que você deveria se enganjar em blogging? Compartilhar o que você já fez na sua genealogia com outros na internet. A razão principal é que, para preservar e compartilhar com um grupo grande de pessoas com quem você gostaria de contactar durante a sua genealogia. Ao iniciar a genealogia, você pode achar que está trabalhando na sua família, mas o que você não entende ao fazer isso, e outras pessoas já mencionaram hoje, é que você realmente está falando com todas as pessoas com quem você potencialmente pode estar relacionados. Cada linha genealógica, cada linha biológica, você, de uma certa maneira, está relacionado a todas as pessoas. Você está falando com todas as possibilidades possíveis. Deixe-me dar-lhes um exemplo. A minha bisavó morava numa cidade numa cidade no Arizona, Pettit County. É uma cidade do lado leste do Arizona. Seu pai, Charles Jarvis, era um fotógrafo profissional. E ela o ajudava no seu estúdio. Seu nome era Martha Overson. Depois de muitos anos, quando faleceu, ela faleceu na mesma época que a minha esposa e eu nos casamos. E com o passar dos anos, eu me tornei envolvido na genealogia. E de tempos em tempos eu imaginava o que é que aconteceu com todas as fotografias que a minha avó tirou durante o tempo que viviam como fotógrafos profissionais. Depois, 5, 6 anos mais tarde, eu estava conversando com a minha filha, que também é uma pessoa que gosta de blogs, e estava conversando sobre ela que não tinha as fotografias. Meu pai tinha falecido e eu tinha uma fotografia. Aliás, uma caixa cheia de fotografias. E eu imaginei que aquele número de fotografias não era só as fotografias que minha avó havia tirado. Falando isso com a minha esposa, com a minha filha Amy, eu disse, eu não sei onde estão as fotografias. Eu vou colocar no meu blog, vamos dizer aonde estão as fotografias da vovó e ver o que acontece. Ela colocou uma nota no blog dizendo, estou interessado aonde está Margaret, as fotografias de Margaret Overson, minha avó. Nada aconteceu. 3 anos mais tarde, depois do Natal, ou aproximadamente 2 anos atrás, ela me telefonou e disse, você recebeu um presente de Natal atrasado. Acabei de receber uma telefonema de um dos primos que disse que tem todas as fotografias e todos os negativos que a nossa avó tirou. Eu disse que é maravilhoso. Telefonei e perguntei para ele. Eu morava em Mesa, no Arizona, e ele em Phoenix, 2 cidades bem próximas uma da outra. Então, fiz os preparativos para visitá-lo e descobri que ele, como um fotógrafo profissional, ele havia preservado essas fotografias, porque a família não sabia o que fazer e estavam prontos para jogar fora. E ele estava com essas fotografias com ele há mais de 30 anos. E ele estava ficando doente, estava começando a ir para um asilo e não sabia o que fazer com essas fotografias. Ficou muito feliz com a minha visita. Procurou pelo web, achou a minha filha e viu o blog que ela tinha escrito sobre as fotografias. Enviou a ela uma nota escrita e entrou em contato com ela e ela comigo, e me deu a informação necessária. Minha esposa e eu fomos pegar esses documentos, essas fotografias. Estava em 2 caixas enormes, 2 contêineres de plásticos enormes. Juntos tinham mais de 50 quilos, com todos os negativos e as fotografias de 1800 e de 1900. Eu olhei e disse, nossa, tem mais de 1000 fotos aqui. E tinha realmente o número que eu imaginei. Aproximadamente 5 a 6 mil fotografias.
Para terminar uma história longa, com o passar dos anos, eu digitalizei esses registros, essas fotografias, e donei a coleção à Universidade do Arizona, que tem um grande departamento para fotografias, repositório de fotografias, e estavam ansiosos para receber todas aquelas fotos. Tudo isto aconteceu por causa de uma mensagem em um blog que ficou lá presente por anos antes de ter sido encontrado. Esta é uma ideia. Aqui a fotografia da minha avó com os seus filhos e seus netos. Esse loirinho pequenininho na frente é o meu pai. E essas são as fotografias que nós, ao desenvolver essas fotografias, revelar os negativos, eu os colocava em Photoshop e invertia o negativo para poder ver as fotografias, invertendo os negativos dentro do programa Photoshop. E eu fiquei muito animado com cada fotografia, chamando meus filhos, chamando a minha esposa, para compartilharem aqueles momentos, aquelas surpresas agradáveis comigo. Isso hoje está na Biblioteca Especial do Arizona. Quando você tiver um blog, você tem que ter alguma coisa sólida para dizer. Você pode estar interessado em alguma coisa, mas deixe-me dizer uma coisa. Depois de algumas semanas tentando discutir um assunto e escrever um blog todos os dias, ou mesmo uma vez por semana, ou mesmo uma vez por mês, você vai começar a se sentir como se fosse um pesadelo, porque você não vai ter tópicos suficientes. Se essa é a sua atitude, você precisa pensar mais a respeito do blog, porque o ponto principal é ter paixão e paciência a respeito daquilo que você está blogging. Se você tem paixão a respeito de genealogia, que todo mundo ao seu redor sabe que é isso que você faz, é isso que está aí, seu interesse, então essa paixão deve ser o suficiente para você criar um blog sobre genealogia e essas pessoas vão compartilhar as informações com vocês e participar dos seus esforços. Mas garanto a vocês, se não tiverem a devida paixão, se tornará difícil. Vai se tornar um pesadelo para você e não trará a devida satisfação. A outra coisa que você quer pensar é decidir a sua audiência. Quando colocamos algo na internet vai para todo mundo. Por outro lado, só existe um número pequeno de pessoas que vão realmente olhar o seu blog. Porque talvez não estejam interessados na sua família, seja de onde quer que você venha, e depende como é que você escreve ou desenha o seu blog. Se você vai escrever para uma grande audiência ou simplesmente expressar os seus sentimentos, o que você tem para oferecer e não se importa no sentido de quantas pessoas vão ler o seu blog. Se estão fixados no fato de que somente 20 pessoas que estão lendo o seu blog, vocês estão perdendo tempo e não estão entendendo, porque blog não é a respeito de quantas pessoas vão ler, mas é a comunicação dos seus sentimentos, das suas ideias e como estão essas ideias e pensamentos estão afetando outras pessoas. No que diz respeito à praticalidade da realidade, vocês precisam decidir por um título. Crie um título que talvez, que mais tarde vocês não venham se arrepender. Uma coisa simples para fazer é, se seu nome é Smith, por exemplo, diga The Smith Family Genealogy. Mas é fácil você se introduzir em outros tópicos e se envolver com outros assuntos que são importantes e relacionados à sua genealogia. Se você fizer o seu blog, o título do seu blog mais genérico, que não seja muito específico, muito rígido, mas mais flexível. E isso se torna algo interessante. E tenha certeza que vocês sabem o que estão fazendo, porque vocês vão ter que conviver com isso por algum tempo
e se torna uma coisa popular, e algo popular que você não gosta vai ser algo que você vai ter que fazer obrigatoriamente. Qual é a meta que você está tentando alcançar? Compartilhar a sua genealogia com um específico grupo de pessoas? É direcionado ao que pode ser problemas genealógicos, questões genealógicas, ou simplesmente compartilhar informações específicas, ou você está tentando comunicar suas experiências ao fazer genealogia? Temos todas as pessoas fazendo todas essas coisas todo o tempo. No meu blog, por exemplo, eu sou um generalista, providenciando informações sobre a comunidade genealógica e falo sobre tudo que posso imaginar sobre genealogia, sobre a minha família, sobre uma ferramenta, uma companhia de genealogia, seja o que for, porque eu falo sobre vários pontos a respeito de genealogia. É importante notar que é algo vivo, está sempre, movimentando, crescendo, alterando, em evolução, evoluindo. Então, vocês mantenham em mente que um blog é algo vivo, em constante evolução. É assim que você tem que pensar ao procurar a sua própria voz e ao construir o seu próprio blog. Pode ser que você tenha que estar preparado, eu não garanto isso, mas pode ser que você esteja preparado para ser precavidos, que talvez vocês sejam bem-sucedidos. E que pode ser que na próxima reunião vocês é que vão estar aqui falando sobre blogs. Porque o sucesso é uma realidade, pode ser uma realidade, a sua realidade. A próxima pergunta é: quão frequente eu vou colocar um post? Eu vou escrever todos os dias? Ou uma vez por semana? Coisas assim. Uma vez que você chega ao ponto que você acha que você gostaria de se mudar para uma arena de blogging, que você gostaria de se tornar um blogger mais conhecido, então você tem que imaginar sobre vários tipos de mecanismos para usar no seu blog para aumentar o tráfego. Comece a pensar como promover o seu blog e outros tipos de mídia. Por exemplo, ao começar a desenvolver a ideia de como desenvolver o blog, eu pensei 4, 5 tópicos diferentes, 4, 5 blogs diferentes. E ao escrever sobre eles, eu me conscientizei de que eu não tinha paixão devida para alguns daqueles tópicos. E que as únicas duas coisas que eu tinha paixão era realmente fotografia e genealogia. Os outros tópicos não eram tão importantes para mim e eu aprendi isso quando tinha todos esses blogs. Mas somente o blog de fotografia e o blog de genealogia foram os únicos blogs que eu tinha algo para escrever diariamente ou até semanalmente. Dependendo de como você determina o seu blog, com quem você quer comunicar-se, determina quão frequente deve ser, você deve post, com que frequência. Isso vai depender da sua audiência. Se você está conversando somente com a sua família, uma vez por semana, ou talvez uma vez por mês. Depende de você, está sob o seu controle pessoal durante o processo de blog. Se você está imaginando, quando ouvimos a palestra do Reed Drummond, você deve estar pensando, eu vou ser famoso e rico, então vou fazer isso como Genealogy Blog. Esqueça. Acreditem. Não existe maneira de você ficar rico ou famoso com blog de genealogia. Talvez outras coisas, mas ninguém vai em genealogia
pedir para você fazer algo que seja pago para eles. É a realidade da genealogia, de blog da genealogia. Do outro lado, o benefício de estar envolvido em blogging e colocar coisas online é uma coisa incrível para genealogistas. E no nosso ponto de vista, quando falo sobre as coisas na família, as coisas que mais acontecem na minha família, principalmente entre eu e minha filha, que estamos fazendo blog de genealogia, é que estamos constantemente em contato com pessoas que nos dão informações a respeito de nossa família que nós não sabíamos, nos provendo com documentos, informações, diários, jornais, cartas sobre membros de nossas famílias que nós jamais conseguiríamos por nós mesmos se não estivéssemos em contato com essas pessoas em blogging com todas essas pessoas sobre genealogia. Portanto, é muito comum para mim entrar numa classe hoje. Já aconteceu comigo várias vezes. A semana passada mesmo aconteceu. Um membro da minha classe veio conversar comigo depois da reunião e disse: eu tenho uns documentos da sua bisavó. Você gostaria? Eu falei, eu não estou brincando. Aconteceu comigo a semana passada. Resultado, por causa do esforço constante de estarmos lá falando com as pessoas através dos blogs. Há uma semana atrás, antes de virmos para cá, para Salt Lake City, um membro da minha classe na biblioteca de Phoenix veio para mim com um pacote no final da classe e disse: eu tenho essas fotografias, estão comigo há mais de 20, 30 anos. Eu fui um missionário em França e comprei um álbum de fotografias, e neste álbum de fotografias tinha essas fotografias. E eu não quis jogar fora essas fotografias, estão comigo há 30 anos. Agora que você disse sobre as coisas que você me disse, eu quero dar essas fotografias para você e você faz o que você quiser com elas. Eu agradeci e comecei a colocá-los online. E vamos ver agora quem são essas pessoas. Somente uma dessas fotografias, de aproximadamente 50, que tem um nome na fotografia. Será interessante ver. São fotografias na França, na Alemanha, Nova York, New Jersey, em todos os lugares, muito interessantes. Eu coloquei no meu blog e agora vou ver o que acontece. A próxima pergunta que vocês querem dizer sobre o blog é decidir se será um blog público ou privado. É a sua escolha. Independente da sua plataforma, você decide se é público ou privado. Se privado, somente as pessoas que você convidar serão capazes de ler, de ver o que você está publicando. Pode ser uma coisa privada, mas portanto, se querem se comunicar diretamente somente com a sua família, não é uma má opção. No nosso ponto de vista, não vimos muito ponto nisso, muito a razão de fazermos isso, porque esses blogs eram fazer exatamente o contrário, atrair atenção adicional, informação adicional de outras pessoas, para que possam nos ajudar a resolver os nossos mistérios genealógicos. Nem tudo foi dramático, como conseguir 5.000 fotografias da sua bisavó, mas muitas outras coisas pequenas aconteceram que têm o mesmo valor por causa das coisas que estamos tentando alcançar com a nossa pesquisa genealógica. A outra consideração é se você quer o seu blog seja de graça, sem propagandas, ou se o seu blog deve ser um blog comercial. Não comece a pensar muito em dinheiro aqui, porque não é o caso. Pode ser que vocês podem criar um valor monetário para o seu blog, para certos provedores. Se vocês estiverem usando o Google Blog, eles podem colocar propagandas no seu blog e vocês serão pagos por cada clique daqueles ads. Portanto, se alguém vai no seu blog e clica, você ganha 1 centavo, 2 centavos ou 4 centavos que Google vai colocar naquela conta. Se você pensar sobre isso, isso é um jogo de números.
O que acontece com o Google é que eles só vão pagar um cheque por aquela propaganda depois que você teve pelo menos $100. Eu fiz isso com o meu blog. Talvez vai cobrir o custo da eletricidade do que custa para operar o computador. E levou-me, eu acho que, 2 anos para receber o meu primeiro $100 do Google. Portanto, não quero que vocês se iludam com o ganho financeiro ou a comercialização do seu blog. Outra coisa que vocês podem fazer é quando você está muito popular, pessoas podem pagar, outras pessoas podem querer pagar a você para representá-los no seu blog. Mas isso só acontece quando vocês se tornam famosos por terem um tráfego muito grande. Mas na maioria das vezes, a maioria da gênero de blogs, existem muitos poucos que têm tráfego suficiente para imaginar a possibilidade financeira. Se vocês decidirem fazer um negócio de genealogia, algo profissional, e estão trabalhando como genealogista profissional, ou estão provendo um serviço, ou estão começando, eu não sei como é que vocês podem fazer isso sem ter um blog. E um blog deve ser conectado com todas as mídias e com todos os sites sociais que existem lá, porque no dia de hoje, as maiores companhias no mundo se conscientizaram de todas as propagandas estão acontecendo através da internet. Esta é a propaganda que você terá que fazer, o investimento que você terá que fazer. Existe um número grande de fazer essas coisas. Um programa chamado Blogger, da Google, é um programa da Google, administrado pela Google. Então, o seu endereço será blogger.com. É de graça, é um serviço gratuito oferecido pela Google. Você simplesmente entra no Google em 15 minutos, você se inscreve e recebe um e-mail, Gmail. Você não tem que usar aquele Gmail, aquele endereço Gmail. E depois vocês sigam todas as informações que aparecem, passo a passo, e em 10, 15 minutos vocês vão ter todas as informações e o seu blog vai estar formado. Quando você acabar de escrever e você fazer a prova de tudo que você escreveu, você então clica no botão publicar e se torna algo que está disponível aos olhos de todo mundo. Sua informação se torna uma informação pública. Existem outras alternativas. É o WordPress. WordPress blog. É uma maneira de você ter mais controle sobre a sua experiência de ter um blog. Quando você está fazendo um blog com o Google, você tem um template, algo que já foi pré-estabelecido. Não lhe dá muita flexibilidade. Mas não vai ser uma coisa individual, mas o formato é semelhar. Mas com o WordPress, o formato é mais flexível. Você tem condições de programar mais, você tem condições de controlar mais a imagem. Você tem o wordpress.com e é de graça. Se você quer ter o seu blog no wordpress.com, é de graça. Mas o outro, o free não permite propagandas. Mas o wordpress.org custa. Você tem que pagar uma taxa para manter o seu blog online. E a pergunta é, você quer administrar o seu próprio website? Porque se você quiser trabalhar com um WordPress blog,
mas você não quer administrar tudo o que está acontecendo, eu tenho meu blog, Google's Blog. Pensei em colocar no WordPress, passei pelo processo de registrar, já fiz, eu tenho experiência em programação técnica, mas quando eu entro nisso, eu penso, por que eu não faço a minha própria website? Why use o WordPress? Você precisa saber que existem outras opções lá, que você pode sair, comprar o seu próprio server, criar a sua própria website e fazer o seu próprio blog com esse propósito específico. Portanto, se você quer administrar o seu próprio blog, você use o .org. Outros programas que têm, programas que têm disponíveis lá, existem outros além do WordPress e Google. O custo e a dificuldade para a comunidade genealógica é muito relativo. Tem um que se chama tidepad.com, squarespace.com, livejournal.com, opensalon.com, movabletype.com. Aqueles que têm o cifrão é porque tem uma taxa associada. E seria uma taxa, às vezes mensais, às vezes anuais, depende. E como mencionei, a maioria dos bloggers usam WordPress ou Blogger. Outra consideração é, ao começar a iniciar um blog e já estiverem lá por algum período de tempo, é como ter um endereço, uma identidade. Se torna difícil mudar, alterar para um outro ambiente ou um outro formato. Imagina tentar mudar todos os seus endereço, telefone, as contas da sua casa. Imagine notificar todos os seus amigos e multiplica isso por 10, 15 ou 20. Isso é o que significa tentar mudar a sua website. Se torna algo muito, muito consideravelmente grande. À medida que crescer, o tráfego aumentar, todas as pessoas envolvidas no seu tráfego terão que mudar o endereço deles também. Então, é algo que vocês devem levar em consideração ao definir a sua plataforma de blog. Lembre-se, nós temos blogger.com, que é o Google, WordPress, e temos também tumblr.com. E temos squarespace.com. Eles permitem que você desenhe a sua própria web page. Eu falei sobre o seu blog e como ganhar dinheiro no seu blog. Isso é simples se você usar o Google ou o org. O Google vai colocar propagandas no seu blog. E uma das coisas que estou notando sobre o Google é que quando você usa o Google, as propagandas são as propagandas de coisas com as quais você está envolvida. Se você vai a Amazon.com e compra um livro ou um sapato, então sapatos aparecem no seu blog o tempo todo. Então, é sincronizado. Sempre pensei sobre isso. E se eu for e começo a procurar sobre livros sobre genealogia, então todas as propagandas seriam sobre genealogia, né? Genealogia, não é verdade? Se você quer saber sobre blogs, se devem fazer isso ou se devem fazer aquilo, se vocês devem escrever, fazer suas propagandas públicas, a melhor maneira de fazer isso é aprender a ler. Leia blogs. Se envolvam com blogs. Se envolvam com os blogs que estão lá, disponíveis para vocês nesse universo de hoje.
Procure aqueles blogs que têm inspirações, ideias, mas é importante, não copie o conteúdo deles. Não copie. Uma razão básica, porque é contra a lei. Em todos os países do mundo. Todo o conteúdo de todos os blogs, o conteúdo original, que é o trabalho de um autor, da pessoa que publicou, é automaticamente um copyright. Pertence especificamente àquela pessoa, àquele criador, em todos os países do mundo. E pode estar em vigor por centenas de anos. Não copie o blog de outras pessoas. Ah, olha, é uma boa ideia, eu vou fazer isso. Não faça isso. É contra a ética e contra a lei do copyright. Vocês já foram processados por causa de uma violação dessas, porque copiou o conteúdo de um blog, por causa de um blog de genealogia? A resposta é sim, já aconteceu. E conheço algumas dessas pessoas da comunidade genealógica. Portanto, não acham que vocês vão ler blogs, escanear blogs, copiar blogs e passar para o seu blog. A resposta é, se você fizer isso, você vai ter dificuldades. Mesmo que as pessoas não dizem que essa informação é privada, que essa informação é um copyright, que você não deve copiar. Mesmo que não esteja escrito isso, é contra a lei copiar. Uma das coisas que você vai aprender é que você vai ter que manter em mente alguns blogs. Manter em mente alguns blogs. Quantos de vocês aqui têm um blog? Ah, muitos de vocês têm um blog. Quantos de vocês nunca leram um blog, nem sabem sobre o que eu estou falando? Alguns de vocês também. Eu garanto a vocês que vocês estiverem acima de 50 anos de idade e têm filhos. Alguém na sua família tem um blog. Vocês podem nem imaginar que está lá, mas eu garanto a vocês que alguém da sua família tem um blog. Na minha família é um pouco diferente. Nós não somos sem par. Todas as famílias já cresceram, eles estão casados, têm filhos, estão nos Estados Unidos, afora. Mas, no agregado, nós temos aproximadamente 30 blogs. E eu não tenho todos os números, porque eu não acho que encontrei todos os blogs de todos os membros da minha família. Isso pode ser um assunto grande, complexo. Do outro lado, por outro lado, se você entende a cultura de hoje, daqueles que são mais novos do que 30, 40 anos, eles não colocando coisas online, mas eles não estão preocupados com privacidade ou simplesmente seguindo um padrão. Eu já recebi todos os tipos de convite em Facebook. Minha esposa e eu temos um amigo na nossa área com quem estava conversando. Estava falando sobre essa esposa, que estava para ter um bebê. Uma semana passou, 10 dias passaram. Ela perguntou, quando é que a sua esposa vai ter o neném? Oh, ela já teve o neném na semana passada. Você não viu em Facebook? Nós não entendemos isso, mas jovens entendem isso. Uma vez que a informação está no Facebook, eles acham que a comunicação já foi feita para todo mundo e sobre todas as coisas. Se você quer saber o que está acontecendo com seus filhos, vejam o Facebook. Porque todas as suas fotografias, tudo que eles estão fazendo online, e lá vocês estão sempre atualizados no que está acontecendo. Isso pode se tornar um problema se você tem muitos filhos ou se você tem muitos blogs que você gostaria de acompanhar. Temos programas hoje chamados News Aggregators, agregadores de notícias, e esses programas vão permitir que você crie links ou subscribe para blogs ou qualquer website e todas as vezes que houver uma mudança, essas empresas ou essas ferramentas vão trazer
à sua atenção qualquer atualização que tenha acontecido nesses blogs. Tudo que vocês devem fazer é visitar esses lugares periodicamente. Cuidado, para que vocês não sejam inscritos em todos os tipos de blogs, em todos os lugares. Vocês vão se tornar sobrepujados pelo tamanho, porque você vai começar a receber 200, 300 avisos ou alertas por dia e se torna impossível de administrar. Então, discutindo sobre privacidade. Eu sou um advogado, já há 39 anos. Mas a pergunta é sobre privacidade na internet. Se você está preocupado com privacidade, existe uma regra básica e resolve todos os seus problemas pessoalmente. Se você quer ser uma pessoa privada, não escreva online. Não coloque nada que você não queira online. Há uma semana atrás, eu estava visitando Ancestry e no meu iPad eu abri e estava download a nova versão. E eu estava olhando as diferenças deste aplicativo e apareceu: você quer esta aplicação linked com o seu Facebook? Eu disse, sim, por que não? E eu disse o link. Segundos depois, tinha upload todos os meus filhos, os meus meus netos, nas minhas netas, sobrinhos, no meu Ancestry. Muitas pessoas não gostam de ser colocadas na família, na árvore genealógica de uma pessoa quando vocês ainda estão vivos. Eles acham que genealogia são só para os mortos. Mas, na realidade, no dia de hoje, eles colocam o nome deles no Facebook e eles não importam que o mundo inteiro... Portanto, privacidade hoje não é um grande problema para aqueles que estão no Facebook. Aqueles que estão no Facebook não estão preocupados com privacidade. Portanto, vocês precisam entender esse estado mental. Vocês procurem entender mais sobre privacidade, se isso é algo importante para você. Quais são os tipos de blog de genealogia? Temos atividades da família, atividades atuais da família, comunica com a sua família diariamente, ou uma carta para a sua família todos os dias, ou todas as semanas, ou um blog somente sobre a história da família. Você pode escrever somente uma coisa, ou somente um assunto, ou só um assunto específico. Você pode fazer um sobre pesquisa, onde você fala somente sobre o processo de pesquisa. Nessa altura dos acontecimentos, você pode estar dizendo, eu quero ler algum blog e ver se tem algum blog, alguém que já está falando sobre a minha família. É uma boa ideia procurar um blog que talvez já exista sobre a sua família, mas sugiro que você faça um Google search no nome da sua família, de todos os nomes que tem na sua família, pessoas que você está interessado. E coloque os nomes lá dentro e tenha certeza que você está com... E coloque a palavra blog depois de cada nome. Outro tipo de blog é informações em geral. Professores, por natureza, que gostam de compartilhar o que aprenderam com outras pessoas. Seu blog pode ser também mais técnico. Falar sobre computadores, sobre tecnologia, sobre networking,
sobre esses assuntos relacionados à genealogia, ou pessoas que estão simplesmente provendo notícias sobre a comunidade genealógica, notícias sobre genealogia, notícias sobre técnicas disponíveis. Reconhecendo isso, alguns anos atrás começaram isso, 4 anos atrás, eles entenderam e aquilo que entendemos hoje, é que nós temos uma notícia que é considerada tradicional, como o jornal, como as revistas. Mas, basicamente, os blogs hoje tomam o lugar das notícias. Nós começamos como bloggers. Nós começamos a receber material sobre os blogs do ano que vem, no momento que isso aqui acabar. Durante o ano, nós vamos continuar a enviar a vocês artigos sobre as experiências aqui em Root Tech. E à medida que nos aproximamos de Root Tech em 2015, vocês vão receber mais e mais informações a respeito do evento do ano que vem. E por último, vocês têm sobre produtos e companhias, promoções de produtos e companhias. O seu blog não tem que ter como um blog que foi promovido, criado por um governo. Existem vários tipos de blogs. Existem hoje tecnologias que lhe permitem o seu blog ser traduzido para outras línguas, terem imagens diferentes. Existem hoje tecnologia que dá uma variedade muito grande para o seu blog, dependendo da companhia que é o hostage do seu blog. Talvez te custe um pouco mais. Google é de graça, as propagandas são de graça. É uma das razões que a maioria de nós está hoje com o Google. Mas um gadget que você quer é o RSS Feed, que permitem que pessoas sejam registrados sobre o seu blog. Toda vez que você mudar alguma coisa no seu blog, essas pessoas que te acompanham no seu blog serão comunicados que você alterou alguma coisa no seu blog. Então, você pode ter pessoas escritas, registradas, você pode ter imagens, você pode ter links, você pode ter web pages, uma série de outras coisas. A imaginação é infinita. Você pode fazer outros blogs, outras coisas e copiar essas coisas. Quando você usa esses programas estão disponíveis. E isso você não está infringindo as leis de copyright. Você só infringe as leis de copyright se você copiar o conteúdo. O uso das mesmas ferramentas está disponíveis a todos. Veja, por exemplo, sobre a anatomia do blog. Esse é o blog da minha filha, de Ancestor File. O que ele está fazendo é focalizar, provendo informações específicas sobre nossa família. E sobre a minha família, a família da minha esposa. Ela está colocando documentação, fotografias, tudo que acontece, que pode imaginar sobre a nossa família, biografias, cartas, tudo que você pode imaginar. Sobre os membros da nossa família, ela coloca no blog. Aqui ela está mostrando o título, a maneira que você coloca, aí você tem o conteúdo normalmente está em colunas, aí você tem gadgets, você tem uma lista grande aqui de coisas que você pode fazer, assuntos específicos. Aqui, por exemplo, você tem indexação, lista de indexação. Qualquer tópico que você quer estar aqui sobre este assunto. Aqui ela registrou todos os assuntos e todas as pessoas que ela mencionou nesse assunto.
Ela está sempre dando informações, de recursos, de coisas que podem ajudar as pessoas a realizarem, a se envolverem nas mesmas causas que ela está envolvida. Quando você trabalha com o seu blog, você trabalha como o Blogger Dashboard. O blog, esse aqui é o mais popular. Esse é o dashboard. É um lugar onde você vê os blogs que você já fez, quantos vocês têm nesses blogs, estatísticas de cada blog, te dá uma visão geral do que está acontecendo com cada blog que você tem. Aí você tem uma lista acumulativa de tudo que está acontecendo em cada blog, cada artigo, cada entrada, cada publicação. Eu já tenho mais de 3.000 hoje. Isso te dá uma ideia. Infelizmente, não sei, infelizmente ou felizmente, eu sou conhecido como aquela pessoa prolífica que escreve o tempo todo e que as pessoas têm dificuldade em acompanhar o tempo todo. Aqui tem um número grande de seleções, como definir o seu blog, como definir o visual do seu blog, como que você quer que seja definido. Gadget, veja o menu aqui com a barra de rolamento. Quando você abre, tem uma série de opções dentro de cada menu. Deixe eu dar exemplos a vocês de blogs. Já mostrei muitos desses, mas mostrar formatos diferentes destes blogs. A maneira como você interface com eles. Meu primeiro exemplo é no Arizona. Walking Arizona. Um blog de fotografias. Está em Blogger, o Google. É o visual mosaico que mostra as fotografias. Se você clicar em cada fotografia, ela se torna maior e você tem acesso aos textos que estão associados àquelas fotografias. É uma maneira muito boa, visual e rápida. A outra maneira é um blog de receitas. Tem uma visão mais profissional, com fotografias e com as receitas. Eu moro numa cultura de comida. Minha esposa, minhas filhas, todos os nossos parentes discutem muito, falam muito sobre comida. E todos gostam de cozinhar e de cozinhar coisas novas. Então, muitos membros da nossa família contribuem com receitas e com ideias para este blog. Esta é uma maneira que você pode ter o seu blog. Este aqui é um tipo mais tradicional, que é o The Ancestor Files, que eu mostrei para vocês alguns minutos atrás. É um formato mais tradicionais, com ideias mais tradicionais. Esse é uma cópia do meu blog. Eu tenho no meu background uma fotografia do deserto do Arizona e o meu blog está sobrepondo a imagem. E eu tenho todos os tipos de gadgets, todos os tipos de informações que eu quero colocar disponíveis. Se você acessar a barra de rolamento, vocês vão ver as informações adicionais. Esse aqui é um blog mais pessoal. É um dos blogs que uma das minhas filhas tem. Assim, esse blog é o blog que nós nos mantemos em contato uns com os outros. Aqui, nesse tipo de blog, você só quer a sua família. Talvez você queira fazer público o seu estilo de vida para que outras pessoas vejam como é que a sua família vive, pessoas que você quer influenciar. Aqui é outro blog pessoal, privado, de uma família, que fala sobre experiências que ocorreram naquela família.
Então vamos revisar os passos de como começar um blog. Se você vai, a primeira coisa a fazer é registrar com uma conta Google, se você quer fazer desta forma. Aí você vai ao Google's Blogger, bloggers.com, e dê um título. Quando chegar naquele ponto, você tem que definir, porque uma das primeiras coisas é o que o Google vai querer saber, é o seu título. O título do seu blog se torna o seu endereço no Google, na internet. Portanto, se você tem um endereço que diz a história e origem da família Hickok na Virgínia para os anos de 1600 a 1700 e subsequente ações da família, esse é o seu endereço na internet. Você quer escrever isso todas as vezes que você tentar acessar, você tem que escrever essa coisa longa toda. Então procure um título curto, como Genealogy Star, ou Minha Jornada, ou coisas assim. Porque é fácil, focalizado, e vocês não têm que ficar digitando frases longas. Depois vocês têm o template, e a partir deste momento, do template, você começa a entrar as suas informações, vocês iniciam o seu post, e você publica o seu post. É isso. E depois de terminarem, vocês fazem isso outra vez, com exceção de ter que registrar novamente. Vamos recapitular. É fundamentalmente importante, ao fazer o blog, que você tenha paixão por aquilo que está fazendo, por aquilo que está escrevendo, porque isso é contagioso. Se você está preocupado, eu não sei falar bem, eu não sei escrever bem, se você quer fazer, você vai fazer, e ao fazer, vai se tornar parte da sua vida e a maneira com que você expressa a si mesmo. É como uma estrada mágica. Uma vez que você entra naquela estrada mágica e começa a caminhar com os seus próprios pés, você nunca sabe o que vai acontecer a cada passo naquela estrada mágica que você vai se enganjar. É algo que muda a sua vida. Obrigado por estar aqui e eu espero que vocês possam ter um blog bem-sucedido.